Acessibilidade, segurança, sustentabilidade e eficiência nos deslocamentos para os usuários, para os cidadãos. Assim, pode-se definir a mobilidade urbana, uma das responsabilidades das gestões municipais e que requer planejamento para garantir a qualidade de vida nas cidades para a população. E eu vou novamente falar isso para você não esquecer. Responsabilidade também das gestões municipais. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre política nacional de mobilidade, municipalização do trânsito, plano diretor urbano, assuntos que estão no nosso dia a dia, por mais que em termos diferentes. Por quê? Você pode não dirigir, mas utiliza ônibus, utiliza moto, utiliza carro, utiliza metrô, e as cidades precisam pensar sim nisso para melhorar a vida dos cidadãos. E para falar desse tema que é tão caro, é tão importante, estamos aqui com o Dr. Ivan Cunha, que é engenheiro civil, especialista em mobilidade urbana e presidente do Instituto de Trânsito e Mobilidade Sustentável. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Adriano, Leonardo. Vamos fazer um bom debate aí sobre esse tema, que sempre suscita bons debates. Verdade. Inclusive, já que o senhor fala sobre isso, lembrar o nosso ouvinte que já está participando, já está mandando mensagem, tem gente que inclusive já mandou o áudio, que o nosso número para você participar é o 991478520, 991478520, e também no YouTube, tanto da Rádio Jornal quanto de JC Play, você pode e deve mandar a sua mensagem. Leonardo Meira, engenheiro, professor da Universidade Federal do Estado e especialista em transporte. Obrigada por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Adriano, bom dia, Ivan, bom dia, ouvinte. Prazer sempre estar aqui e vamos participar do debate. Vamos lá. Bom, fechando a nossa bancada, portanto, doutor Adriano Lucena, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, CREA, sempre envolvidos também em várias temáticas e nessa também, né, presidente? Bom dia. Bom dia. Essa temática tem tudo a ver com engenharia, né? Então, Natália, parabéns mais uma vez por trazer um grande debate, um tema extremamente importante. Desejar aqui um bom dia ao professor Leonardo, ao amigo Ivan, para que a gente possa trazer alguns dados esclarecedores e acima de tudo, trazer reflexões aos gestores, aqueles que decidem tomar decisões certas e decisões erradas. Elas têm consequências, às vezes, ao longo da vida das pessoas. As certas, de forma positiva, que gera economia, gera eficiência nos recursos públicos. As erradas, os transtornos, e aí a gente vive no dia a dia o caos, e isso não foi por acaso. Isso são decisões erradas, o que a gente está vivendo no presente, para que a gente possa corrigir. Nada melhor do que até as universidades integradas nesse debate com a sociedade, as empresas, os profissionais. E nós somos, em Pernambuco, referência na questão da consultoria, dos profissionais extremamente capacitados para resolver os nossos problemas. Mas, apesar disso, presidente, e aí, professor Ivan, já tornou-se notório e público que Recife tem um dos piores trânsitos do Brasil. Você só precisa sair um pouquinho da bolha, sair um pouco da rotina, ir para outros locais para sentir isso na prática. E aí, quando eu digo, é fazendo uma comparação com cidades de igual porte, porque não adianta você comparar Recife com a minha cidade de Estrela, que tem 32 mil habitantes. Estava lá agora nas minhas férias. É outra realidade, são 2 semáforos na cidade, é outro mundo. Mas diante disso, e aí já trazendo, aproximando para a capital, professor, entre certos e errados, entre acertos e erros, assim como disse o presidente, o que está posto, o que está colocado, o que pode ser mudado logo. 2026 tem eleição, muito pode mudar. E aí, claro, a gente sabe que tem limitação, por mais que não seja uma eleição municipal, e aí tem gente que deve concorrer, enfim, tudo vai mudar. O que pode fazer um gestor público para melhorar a vida do povo, professor? Bom, essa imagem e esses dados que denotam essa dificuldade no trânsito de Recife é algo que não pode ser avaliado de forma isolada. A questão do trânsito está intrinsecamente relacionada com a questão do transporte, com a questão do planejamento urbano. Então, são vários fatores que determinam a situação que a gente vivencia nas ruas. Então ninguém pode aqui enganar o ouvinte dizendo que não tem. Tem, né? Nós temos muitos problemas, mas é preciso entender e os gestores compreenderem o seu papel nesse negócio chamado gestão. A questão do transporte municipal, por exemplo, sempre foi uma coisa, aqui em Recife, vamos focar em Recife, Sim. Historicamente delegado ao Estado.
né? Na época da MTU, o transporte era delegado ao Estado, depois veio o consórcio, que, assim, ele tinha um propósito de ser um consórcio dos municípios e quase 20 anos depois ainda só tem 3 municípios compondo, né? Recife, Olinda e Camaragibe, que foi há pouco tempo. Então, o olhar do gestor tem que ser para todas as áreas que complementam a questão do trânsito. Então, por que um trânsito às vezes é ruim? Porque não tem opções de transporte. As pessoas buscam na opção do transporte individual a solução para um transporte público coletivo de má qualidade, que não atende às necessidades do munícipe, e aí ele vai buscar outra alternativa. Além disso, existe um papel fundamental, que é o gestor exercer o seu papel de determinar na via a quem vai caber o espaço para a circulação. O transporte coletivo transporta, ou deveria transportar, em torno de 70% da população. E hoje, o senhor tem ideia de quanto é esse percentual? Varia muito, a depender, inclusive, do que eu ia falar, que é a questão da prioridade ao transporte coletivo na via, né? Criar faixas exclusivas, faixas que permitam que o transporte tenha prioridade, rapidez e possa ter um deslocamento que atenda a maior parte da população que se desloca em transporte coletivo. Bom, deixa eu entender agora também com o professor Leonardo o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, lembrando que, como nós já falávamos em uma oportunidade recente, né, professor Ivan, que a gente está numa grande metrópole, fala-se do Recife, mas Olinda está do lado, Paulista está do lado, com as suas questões, aí a reforma na PE 15, a melhoria, aí a pessoa acaba chegando tarde no trabalho, porque passa por tudo, as obras são necessárias, mas por vezes demoram muito para serem finalizadas. E aí tem que pensar nesse bojo todo. E tem cidade que não tem praticamente recurso. Vai depender o quê? De programa, como o PAC, de algumas iniciativas para fazer essas melhorias em obras. Mas dito isso, em nível de transporte, quando a gente está falando, faltam opções. O professor falou, faltam opções. Tá, mas tem ônibus, tem metrô, tem os aplicativos, tem as motos. Mas o que está faltando então, professor? Me diga. Está faltando muitas coisas, mas eu começaria... que a sociedade e os gestores precisam entender a cidade do Recife, no caso a região metropolitana do Recife, como uma cidade só. Porque, na verdade, se comporta como uma cidade só. Se não tiver uma placa, eu sou pernambucano, nasci e criado aqui, mas se não tiver uma placa dizendo aqui acaba Recife, aqui começa Olinda, você não sabe onde começa, não tem um rio, não tem uma área rural. Isso pode ser dito a mesma coisa para Recife, para Camaragibe, de Camaragibe para São Lourenço, de Recife para Jaboatão. Então, embora exista uma questão política e de gestão que seja municipal e também com a esfera estadual se envolvendo, na verdade essa grande metrópole se comporta, na maioria dos casos, na imensa maioria dos municípios da região metropolitana, como uma cidade só. E o transporte precisa ser entendido desta forma. Embora o transporte público já tenha essa configuração desde os anos 80, as ações elas não são integradas ou não são pensadas. Muitas vezes as ações são pensadas de maneira isolada, como você acabou de dizer. Tem uma obra na PE 15, tem uma obra da prefeitura tal num determinado local, mas sem levar em conta o que isso rebate em outros locais. A própria sociedade também precisa entender, e isso eu bato sempre nos debates que vou e nas conversas que tenho, inclusive com alunos, que nenhuma cidade do mundo, eu vou repetir, nenhuma cidade do mundo resolveu os seus problemas de transporte e de mobilidade usando automóvel particular ou moto ou qualquer veículo individual privado. Mas é tão bom você virar a chave e logo já chega no seu endereço. Eu concordo que é tão bom. Né? Na lógica da pessoa é muito bom. O problema como é que... mudar esse pensamento, professor? O problema é que como milhões de pessoas pensam isso, literalmente milhões de pessoas pensam isso, não tem espaço na rua para caber todo mundo. E o bem mais precioso que uma cidade tem é seu espaço público, é o que Ivan falou, é estabelecer prioridades, aqueles modos que têm condição de levar mais pessoas. Tá? Então, se todo mundo quer ter um carro, a pessoa às vezes não percebe que está colocando, e é o exemplo que eu dou, uma gota mais de gasolina no incêndio. Porque a gente está dentro de um caos, de um incêndio. E eu posso comprar meu carro. Na ótica, eu vou repetir, da pessoa é ótimo, mas quando você junta isso em sociedade, o camarada fica preso no congestionamento dizendo, tá tudo congestionado, e agora?
e não percebe que a própria pessoa está jogando uma gotinha mais ali dentro daquele incêndio. Então a gente precisa de uma conscientização da sociedade, isso é importante, que a pessoa entenda que ela é parte do problema e que ela também pode ser parte da solução, mas a gente também, que é o que a gente está discutindo aqui, que tem problemas de gestão, tem problemas que o transporte público poderia ser melhor pensado, poderia ser melhor gerido de alguma forma, então tem inovações que podem ser trazidas, mas o importante é a gente imaginar que a gente tem que mover pessoas e não automóveis, não veículos individuais, por mais confortável ou por mais fácil que seja eu girar a chave do meu carro, se eu tenho acesso a carro, e ir do ponto A ao ponto B. Mas se todo mundo pensa assim, é matemática. Não dá, não cabe. Não tem estrada para todo mundo. Tem uma questão aqui bem pertinente de um ouvinte, mandou um áudio pra gente. Vou ver se já chegou. Seu Carlos, ele fazia uma pergunta antes mesmo do programa começar. Vamos ver se a gente consegue responder o nosso ouvinte. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal da Rádio Jornal. Bom dia, ouvintes. Eu gostaria de fazer uma pergunta a esse pessoal que vai para o debate de hoje, debate da Rádio Jornal de 11 horas de hoje. O que é que está faltando para o prefeito fazer um rodízio de faca nessa cidade, que ninguém aguenta esse trânsito terrível? É o pior trânsito que existe no Brasil. Não existe isso não, meu amigo. A gente não anda não, tem hora que a gente não anda de jeito nenhum, além dos protestos. Tudo bem, com os protestos o prefeito não tem culpa, e sem protesto que a gente não anda nessa cidade. O que é que eles pretendem fazer realmente? Porque ninguém aguenta mais não, meu amigo. Pelo amor de Deus. Seu Carlos, obrigada pela participação. Hoje eu não tenho aqui a prefeitura para lhe responder, mas eu tenho especialistas que podem dizer para a gente se rodízio vai resolver ou não o problema. Porque a gente vê isso muito em capitais como São Paulo, por exemplo, né, presidente? E presidente Adriano Lucena. Para o Recife, isso cabe? Isso é bom ou não é bom? Em qualquer cidade, o que é que acontece? Aquele que tinha um veículo passa a ter 2 veículos, com placas diferentes. E ele termina rodando na cidade. Então, o problema você não resolve. Você compra mais veículos e a circulação daquele veículo, aquele espaço, ele vai ter. O que é que a gente precisa? É o debate que a gente está fazendo aqui. Planejamento. Fortalecer as instituições. CODEB-FIDEM. Quanto tempo a gente não ouve falar CODEB-FIDEM de forma forte, com profissionais preparados? Concurso, quando houve? Então, as instituições, elas estão sendo sucateadas, porque as pessoas vão se aposentando, você não renova o quadro, não tem essa transmissão de conhecimento que é tão importante para a história dessas instituições, e o problema do Recife ele não será resolvido pensando só o Recife. O professor foi muito preciso, Leonardo, nós precisamos resolver a questão metropolitana. Então, olhar da cidade de Ipujuca até a cidade de Goiânia, embora não esteja dentro da região metropolitana, mas até pela sua colocação geográfica, a gente precisa tratar Goiânia como esse espaço, até na questão das indústrias que já tem em Goiânia, o espaço que ocupa. Então, o fortalecimento do planejamento, que a gente não tem. Ao longo do tempo, as nossas instituições públicas, que elas devem ser fortalecidas na sua contratação. O que é que a gente percebe, e muito no CREA, quando vai ser selecionado profissionais habilitados para tomar conta de investimentos vultuosos, a gente contrata um engenheiro com salários de R$3.000, de R$2.000, de R$4.000. A gente não tem mão de obra qualificada. Está abaixo desse piso da categoria. Muito abaixo do piso. Veja, quando a gente trata em piso, então não quer dizer que tem que ganhar o piso, ele tem que ganhar do piso acima. Sim. Mas não, estamos contratando muito abaixo do piso. Então, em vez de você ter um profissional qualificado, que utilize ferramentas, que tenha na sua qualificação no dia a dia a preparação, você não tem. Então, o Estado, e aí na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal, está se enganando, porque não tem esse profissional qualificado. E os problemas que nós temos, nós precisamos de profissionais qualificados. Nós temos no Estado de Pernambuco, mas nós precisamos valorizar. Um outro ponto que eu acho extremamente importante no debate é envolver outras temáticas, né? Como a questão do lixo,
como a questão da água, do saneamento, da drenagem. Então, a gente não encontra só no transporte o problema na região metropolitana. A gente encontra muitos outros temas. E esses temas são extremamente importantes. E veja que todos eles passam pela engenharia. Eu queria trazer o exemplo de ontem, veja, da partida de futebol. Você vai para um momento de lazer, numa segunda-feira, às 20h30, que é um momento de lazer, uma partida de futebol que vai começar às 8h30 da noite, você sai de casa, a maioria sai de casa por volta de 5 horas da tarde, ou seja, 3h30 antes do espetáculo começar. Veja, a duração do jogo de futebol ele é 1h30, né? 45 mais 15 minutos ali, 1h30 do jogo, do espetáculo, e você leva pelo menos, né, Ivan, em torno de 6 horas para você ir e vir. Então isso é um absurdo e a gente precisa pensar, tá certo, o que é que a gente faz. E olhando pelo lado do clube, você tem um cliente ali, o torcedor é um cliente, você tem que tratar ele bem. Aí você trata ele mal a partir do instante que ele sai de casa. Só que algumas pessoas podem estar pensando o seguinte, gente, professor Ivan, também, mas isso é normal em cidade grande, isso é normal numa metrópole, isso é normal numa capital, a gente vai levar um tempo de deslocamento, tem o horário de pico, o horário do rush, como alguns falam. É normal que seja assim, professor? Não deveria ser tornado algo como normal. Né? E aí, Adriano, isso que você falou, eu vou voltar ao seu exemplo do jogo, né? Um equipamento como a Arena Pernambuco, ele é colocado numa cidade, né, no limite da região metropolitana, e a solução de transporte não é pensada adequadamente. Né? Um grande equipamento, onde você tem uma demanda concentrada, principalmente no horário de saída, por exemplo. 40 mil pessoas saindo ao mesmo tempo do mesmo lugar. O que é que deveria ter ali? Uma estação de trem, de metrô. Né? E aí não houve o planejamento, isso você colocou, Adriano, não houve o planejamento na concepção da instalação de um equipamento como a Arena de solução de transporte de massa para um equipamento que gera uma quantidade grande de torcedores e de pessoas que vão precisar se deslocar. Né? E aí as vias não vão comportar essa quantidade. 40 mil pessoas, tem muita cidade aqui em Pernambuco que não tem essa quantidade de habitantes. Né? Imagina 40 mil pessoas saírem ao mesmo tempo do mesmo lugar. É claro que vai ter problema. Mas não devia ser normalizado, porque não é aceitável que isso ocorra por falta de planejamento. E se o planejamento fosse outro, talvez a Arena fosse até mais aproveitada, melhor aproveitada, não é, para vários eventos. A gente sempre está nessa situação de aproveitamento ou não da Arena e valorização desse espaço público. Eu quero ouvir também o professor Leonardo, mas tem aqui um ouvinte que deixou uma mensagem quando o senhor falava, ele está identificado para a gente aqui, viu? Não vou falar o nome dele, porque ele não deixou público aqui para a população, para o nosso ouvinte. Ele diz assim, falar é fácil, mas aí vocês estão falando de ônibus, de coletivos. Quero lembrar, diz o ouvinte, que os coletivos estão sucateados, acontece assalto dentro e fora do ônibus, é só o que se vê por aí. Como convencer esta pessoa, este ouvinte, professor, de deixar o seu carro em casa, deixar a sua moto em casa e utilizar o ônibus? Então, eu falo bastante assim, eu sou usuário do sistema de ônibus, tá? Então eu conheço bem essa realidade. A gente precisa realmente investir, a gente precisa melhorar o planejamento, como está dito. Respondendo à primeira pergunta ainda, complementando o que o presidente Adriano falou sobre o ouvinte Carlos, do rodízio. O rodízio, ele só penaliza a pessoa mais pobre, que às vezes tem um carro até como opção de renda. Porque a pessoa de classe média vai fazer o que o Adriano falou, vai comprar 2 placas. Vai comprar 2 carros com uma placa diferente e vai rodar do mesmo jeito. Então a gente precisa melhorar o serviço de transporte público. E eu bato muito na tecla de priorização. A gente tem muitos poucos quilômetros de faixa exclusiva na cidade. E eu escuto muita gente dizer, principalmente da classe média alta, porque não cabe. Vai botar onde uma faixa exclusiva na Rosa e Silva? Vai botar onde uma faixa exclusiva, na Abdias de Carvalho? Mas não é questão de cabeça. Se você está pensando em mover pessoas, o último dado que eu tenho de cabeça, pode estar um pouquinho errado para lá ou para cá, na própria Rosa e Silva, passam ali 40 mil pessoas de automóvel, todos os dias. E passam 60 mil de ônibus. Mas os ônibus são meio que invisíveis para o usuário que está no automóvel, que está na motocicleta. Se você bota a faixa exclusiva, você está ajudando
60 mil pessoas, que é um número muito maior. Então, se você tem mais prioridade, por que Bogotá conseguiu? Porque é um trajeto de 20 quilômetros em Bogotá, quando o Transmilênio foi implantado, que você faz de carro em 1h50, e em Recife não deve ser tão diferente, 20 quilômetros seria você sair de Piedade até Olinda praticamente. Você, na hora do rush em Recife, você vai fazer mais ou menos isso, 1h40, talvez 1h30 de carro. Você passou a fazer em 50 minutos de ônibus. E aí você começa a pensar em deixar o carro em casa. Porque o seu vizinho vai dizer para você: rapaz, eu fui de ônibus, o ônibus está com ar-condicionado, está novo, é um sistema que foi investido, um sistema BRT novo em folha, e está me deixando 40 minutos. E aí a pessoa começa a se perguntar quanto vale essa uma hora a mais que você vai ter em casa para ficar com seus familiares, para descansar, para estudar, para fazer qualquer atividade que você queira. E é 1 hora a mais de manhã, 1 hora a mais de noite, e ao longo da semana são horas e horas a mais que você vai ter. E aí a pessoa começa a pensar realmente em deixar. Então não é uma questão de vir com um chicote e dizer à pessoa: amanhã ninguém mais vai poder usar o carro. É uma questão de você realmente dar prioridade ao transporte público, é você investir em melhoria, investir em qualidade. Esse exemplo está dado em várias cidades do mundo, então não é só Bogotá que foi por esse caminho. E eu vou repetir, nenhuma cidade do mundo resolveu os seus problemas com automóvel individual. Então você realmente tem que investir em melhoria de calçada, tem que investir em melhoria de ciclovia, porque ela vai ser um bom complemento, mas a solução da mobilidade também não está em ciclovia. Você não tem como mover 4 milhões de pessoas da região metropolitana, algumas que estão a 10, 20, 30 quilômetros de distância do seu local de trabalho ou de estudo. Então é transporte público, é com priorização, é com melhoria. Então o ouvinte fala, tá, tem calor, tem problema. Eu estou falando aqui de transporte, ele fala de questão de assalto, é um problema de segurança pública, eu não sou especialista nesse assunto. Mas na questão de... Até se você tiver mais gente dentro do veículo, complica até mais para você ter assalto. Então isso é dito na literatura, quanto mais gente está usando, é mais difícil de alguém ter a coragem de subir num coletivo e dizer: está todo mundo assaltado. Tá? Mas realmente eu acho que tudo passa por melhor gestão, pensar na região metropolitana, mas também por priorização e investimento na melhoria da qualidade. Eu vou chamar já o intervalo, mas antes eu quero fazer uma provocação, porque parece que é tão... Não que seja tão fácil, porque se fosse fácil estava resolvido, mas parece que os caminhos são tão desenhados, né? Planejamento, investimento, melhoria na estrada, corredor especial. E eu estou aqui lembrando daquilo que a gente já falou tantas vezes, o subsídio, presidente Adriano Lucena, que o Estado já coloca no transporte público. Certo, mas aí o que tem que ser feito? O Estado tem que botar mais? O governo do Estado tem que aumentar esse subsídio para melhorar a qualidade, para ter ar-condicionado, para melhorar as estradas, para atrair as pessoas. Está dependendo do Estado isso? Natália, eu acho que não é tão difícil não. Não? O que falta é prioridade. Recursos é vontade. É vontade, é o fazer. Por exemplo, nós tínhamos há pouco tempo um dos melhores serviços de metrô do país. E ao longo do tempo isso foi se perdendo. Nós tínhamos os técnicos que saíam do Recife para ir a São Paulo, para dar curso e treinamento a Belo Horizonte, a Fortaleza. Hoje nós temos um metrô extremamente sucateado ao longo do tempo. Também falta a população. Nós não andamos. O professor Leonardo está dizendo que é usuário. Sim. Eu há muito tempo que não entrava no metrô. Agora no CREA a gente foi fazer uma visita, fomos olhar, o professor Maurício Pina, Laedson e tantos outros. A gente foi olhar a Fernanda Batista, andou com a gente viu o sucateamento e olhamos para as pessoas. Então veja, aquelas pessoas elas são invisíveis para o Estado. Então isso é um grande problema. Nós precisamos andar de metrô, nós queremos andar de metrô. E para isso precisa ter investimento. Não para nós, mas para a sociedade, para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas estão andando no metrô e precisam do metrô para sobreviver no dia a dia. E vem sucateando. Fala-se agora na concessão. Sim. Nós, lá no CREA, o Comitê Tecnológico Permanente, o professor Maurício Andrade participa, lá na Universidade Federal, tentamos fazer em maio esse debate, levar para a sociedade o debate que enriquece, já que vai fazer uma concessão, que concessão vai ser feita? Quem vai pagar? Porque o modelo que a gente desenha a concessão no Brasil é o Estado cede ao privado os recursos e ele faz a aquisição. Qual é o dinheiro novo que tem nisso? Eu me questiono. Qual é o dinheiro novo que tem nisso? A gente precisa participar desse debate para dizer, olha... Qual é a novidade, né, presidente? O que vai mudar nesse serviço? O recurso precisa vir, novo recurso, porque o recurso do Estado vai para uma outra destinação. Eu sempre me pergunto, é o BNDES, é o BNB,
são os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, colocando recursos. Eu não vejo o Bradesco, eu não vejo o Santander, eu não vejo o Itaú colocando os recursos, né, nessas linhas de ações. Posso até estar enganado, eu não vejo, tá certo? Então a gente precisa trazer esse debate para que a gente possa ter, tá certo, um melhor serviço. E o metrô é uma alternativa fantástica. Inclusive, o traçado que se tem, ele não passa em Boa Viagem, ele não passa no Espinheiro, ele não passa nas Graças. Então a gente precisa pensar, tá certo, nessas linhas, que ele consiga ir para o litoral norte. Por que esse metrô não foi expandido para chegar em Olinda, em Paulista, em Igaraçu? O metrô que não corta o centro da cidade já diz tudo, né? Ele chega na periferia da cidade. Inclusive, gente, importante falar que o Sindicato dos Metroviários aqui do estado divulgou recentemente uma audiência pública que vai ser realizada em Brasília para discutir uma audiência pública em defesa da Transurb, e aí porque pega o sindicato também do Rio Grande do Sul e da CBTU, então, para fazer uma defesa da CBTU e de outro grupo que é a Transurb, pela garantia constitucional ao transporte, vai discutir essa questão da concessão, privatização que o governo quer fazer. O governo não está abrindo muito conversa e está querendo, de fato, fazer essa concessão. E aí o que nos deixa preocupados, e em especial o usuário, é que esse encontro, essa audiência, está programada lá para o dia 23 de setembro. Ou seja, vai se estender ainda mais, você ficar pensando, será que até 26 vamos ter alguma novidade? Bom, vamos avançar aqui, vamos para o intervalo e voltamos já. Voltamos com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Hoje a gente fala de mobilidade urbana, como está a situação nas cidades, nos municípios, no estado de Pernambuco, na região metropolitana. Eu já vou voltar aqui com a mensagem do nosso ouvinte Joás, que circula bastante pelo Recife, está sempre ligado, inclusive, nos nossos blocos de trânsito, nos informando, ou seja, está na rua, está circulando. Diz ele que o problema não é culpa das pessoas, o problema de trânsito é que não se tem gestão e não faz um bom trabalho, diz o nosso ouvinte. Eu vou ao longo aqui ainda do nosso programa contemplando algumas mensagens que são muitas e obrigada a você que está com a gente. Professor Ivan Cunha, deixa eu continuar com o senhor com essa questão do subsídio, o que pode ser feito e como os municípios podem bancar isso, porque tudo bem, está caindo no colo do governo do estado, desde a pandemia, né, fazer esse subsídio, pagar esse valor mensal para a manutenção dos ônibus. Mas e os municípios nessa conversa, não é? Nessa discussão importantíssima? Porque, por exemplo, o senhor já falava para a gente em outras oportunidades sobre política nacional de mobilidade urbana, municipalização do trânsito, discutir dentro do gabinete, nas prefeituras. Isso está sendo terceirizado, tem uns números aqui bem impressionantes que o senhor comentava comigo em outro momento. Isso. Bom, do trânsito, vamos falar do trânsito. Nós temos em Pernambuco 46 municípios integrados, o último foi mês passado. Uhum. Isso representa 25% dos municípios tendo gestão do trânsito. Como é que você vai fazer uma faixa exclusiva se você não tem quem faça o planejamento desse sistema viário, dessa circulação, né? E tire desses 46, pode tirar uns 10 que só estão integrados no papel, né? Voltando para o transporte. Então, a questão, apenas 25% dos municípios pernambucanos estão integrados. Municipalizados. Antes da gente avançar, professor, qual é a importância no dia a dia? Porque o ouvinte quer saber isso. O que vai mudar na minha vida se a prefeitura da minha cidade municipalizar o trânsito? O que vai mudar na prática? Nós temos dados alarmantes de ausência do poder público no trânsito e no transporte, mas especificamente no trânsito. 40 mil mortes por ano no Brasil. 120 mil sinistros de trânsito no Brasil. Se os municípios não fazem gestão, como é que vai conseguir mudar isso? Porque para se mudar isso é preciso fazer investimento em engenharia de tráfego, né? Aí entra o papel do engenheiro, né? Temos aqui o presidente do CREA. Vamos ter educação no trânsito, vamos ter mais fiscalização assertiva, né? Não é aquela fiscalização apenas para autuar, para orientar também, e muita educação no trânsito. Qual é a educação no trânsito que a gente vê nesse país? A gente não vê, né? A população precisa ser educada para, né, respeitar a sinalização de trânsito, e o investimento em educação é cada vez menor, você vê cada vez menos ações de políticas mais sérias para a educação no trânsito. Aí, até a chamada do programa, plano de mobilidade. Como é que você exige um plano de mobilidade se o município não faz gestão?
você vai planejar algo que você não executa, que você não faz gestão. Então, por isso que eu evidencio tanto, Natália, a importância dos municípios assumirem o seu papel na gestão do trânsito e do transporte. Recentemente saiu uma pesquisa da NTU, que é a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, quantificando os municípios que fazem gestão. Tem município que tem até micro-ônibus rodando, mas não tem uma ação direta de planejamento do poder público, a definição de uma rede de transporte, a verificação das necessidades de atendimento da população, o cálculo de tarifa. Se um ministério público desse for em qualquer cidade, fora o Grande Recife, por exemplo, e perguntar como é calculada a tarifa, o município não vai saber. Não vai explicar. Muitas vezes é definido pelo próprio operador ou copiada, né, pela tarifa do Grande Recife, do sistema metropolitano. Né? Isso é uma completa omissão de gestão. O ouvinte que citou aí a necessidade de gestão, eu sou até repetitivo nas minhas falas em evidenciar essa necessidade de haver gestão. E dinheiro tem. Né? Tanto que a gente sobrevive com o sistema, voltando à questão do subsídio, que foi a pergunta inicial. Nós temos uma grande evasão de receita no sistema metropolitano que precisa ser discutida. Você vai para o corredor de BRT, né, da Caxangá, por exemplo, está lá com as portas abertas, as pessoas entrando de graça, né, e aí depois vem dizer que falta dinheiro. Então é preciso ter um olhar mais atento, mais responsabilidade, para fazer e ter profissionais que possam fazer primeiramente o planejamento e o acompanhamento da operação pelo operador. Sim. Inclusive o seu Genival, que é de Ouro Preto, Olinda, está questionando aqui. Tá certo, tudo bem, estou ouvindo vocês agora. E aqueles motoristas que queimam as paradas? Claro que a gente está falando de vários modais aqui, né? Não só dos ônibus, mas ouvindo os senhores aqui, eu fico pensando o seguinte, professor Leonardo Meira. Quem vai cobrar? Quem vai fazer a fiscalização? Porque, vamos lá, se essa denúncia, assim como o professor Ivan trouxe para a gente, de um serviço que as pessoas não respeitam, entram quando querem, saem quando querem, pulam catraca, não pagam, fazem da maneira como entendem. Serviços como, por exemplo, aplicativos que não são legalizados, e a gente sabe, por mais que muitas pessoas dependem disso para levar o pão à mesa, e o trabalhador precisa sim trabalhar, não é isso que está em jogo aqui em discussão, mas que estão lotando os hospitais, parece que está, a Deus dará. E quem deve fiscalizar isso, professor? Porque parece que ninguém está vendo nada. De quem é a responsabilidade? É do poder público. É de quem tem a responsabilidade por aquele serviço. Então, se você está trabalhando no trânsito municipal, é do município. Se é do transporte metropolitano, é do consórcio. E assim vai. Cada um dos sistemas de transporte ou do trânsito, eles têm quem é o responsável por fazer aquela gestão. É o que o Ivan está falando. Se não faz, a responsabilidade é dele. Mas tem esse caso que Ivan acabou de dizer. Muitos municípios, não são só em Pernambuco, isso é uma situação que acontece no Brasil. Eles têm no papel essa atribuição, mas não a cumprem, ou às vezes nem tem no papel. Então tem muito município, principalmente mais no interior, que não faz gestão nenhuma, não tem às vezes nenhuma secretaria, não tem nada, nada dentro da prefeitura, da estrutura governamental, para cuidar do trânsito, para cuidar da vida das pessoas, porque é uma coisa muito séria, como você disse. O Brasil hoje, ao invés de estar reduzindo mortes, ele está aumentando. Tá? E que vai de encontro à Política Nacional de Mobilidade Urbana, vai de encontro às metas da ONU, da Agenda 2030 de sustentabilidade. Nós estamos vivendo vários programas, como a segunda década de redução de acidente. A gente tem um programa brasileiro, o Penatrans, que trabalha sobre isso, que deveria reduzir. Quando você vai pegar os dados do DataSUS, que são de caráter nacional, a gente tem aumentado, e o pior, não tem aumentado pouco, tem aumentado bastante a questão da morte do trânsito. Então, essa responsabilidade é do poder público, falta educação, como o Ivan está dizendo. Boa parte do orçamento, por exemplo, do Fundo Nacional de Educação para o Trânsito, ele não chega a ser nem executado, tá? São dados públicos do portal da transparência, então às vezes o recurso está lá e ele não é aplicado ao longo dos anos. Porque os municípios não têm capacidade de fazer projeto para trazer recursos. Isso. Agora, deixa eu aproveitar, eu sei que o nosso tema é outro, mas a polêmica está lançada. Diminuir o tempo do senhor, da senhora que está tentando fazer a sua habilitação, diminuir o tempo nos CFCs, é bom ou ruim nesse aspecto? Por quê? Vamos lá, se a gente está
com dificuldade, eu falo gente, país, nação, de educar as pessoas para o trânsito, não só o condutor, é claro, mas quem está circulando de diversas formas, diminuir o tempo dessa pessoa que está aprendendo dentro do Centro de Formação de Condutores. O senhor pesquisa sobre isso, professor. É bom ou não é? Eu não consigo ver vantagem nisso. Não? Não consigo ver vantagem. Entendo a questão de quem fala, porque é um custo muito alto, que às vezes as pessoas mais pobres não podem, aí elas estão ceifadas do direito de trabalhar. Mas, na verdade, é exatamente isso. Você não pode diminuir o tempo da pessoa na escola e achar... Vamos diminuir... Se eu disser aqui para o nosso presidente que o tempo para ser engenheiro agora vai ser 1 ano e que a gente vai formar bons engenheiros, com certeza ele não vai concordar comigo, porque você precisa de um tempo de estudo, de maturação para ser engenheiro, para ser médico, para ser dentista, para ser qualquer profissão. Por que para ser condutor vai ser diferente? Então você tem um programa, vamos rediscutir o programa, a gente pode até rediscutir o programa. Perfeito. A gente pode colocar algumas questões, porque de repente alguém diz, esse programa que existe hoje não mede a qualidade de um motorista, a gente pode medir de outra forma. O formato, o modelo. O modelo, o formato. Agora você reduzir o tempo de educação e achar que isso vai gerar um melhor condutor, ou que isso não vai ter um impacto futuro, eu não consigo ver dessa forma, infelizmente. Pode ser que a prática me desminta, mas eu tenho muito receio de que isso aconteça. Eu acho que a educação sempre é o melhor caminho para se resolver. Agora, de novo, se a educação eventualmente precisa ser modificada, vamos já discutir. A gente traz pessoas que trabalham com isso, que são especialistas, que pesquisam, ou que podem de alguma forma contribuir, que estão no trânsito há muitos anos e possam contribuir com a mudança. Agora, simplesmente dizer, não, a gente agora vai eliminar essa obrigatoriedade, eu não consigo ver como uma medida boa, não. E ao mesmo tempo que a gente acompanha essas notícias, às vezes também CNH digital, o governo facilitando, por exemplo, a compra de motos, ou até da habilitação para pessoas que estão em aplicativos. Então você vê diversas discussões que parecem não caminharem para um lugar comum e são temas importantíssimos. Adriano Lucena, presidente do CREA. Bom, nós estávamos falando da municipalização, desse pensar o trânsito, discutir nas cidades, mas existem leis, existem regras a serem cumpridas. Eu questionava aqui o professor Leonardo, poxa, mas quem fiscaliza isso? Gente, existe legislação nacional. Para que você tenha uma política nacional de mobilidade urbana, que é um dos temas aqui em discussão também, você tem uma legislação nacional e legislações municipais que devem ser feitas. O senhor acha que, de certa forma, os órgãos de fiscalização estão fechando os olhos para isso? Eu não diria que estão fechando os olhos, mas é importante que a gente cumpra o rigor da lei, tá certo? Para que a gente possa ter efetivamente a concretização daquilo que foi pensado pelo legislador. E também gostaria de trazer uma reflexão para a gente olhar o transporte de uma outra perspectiva, que é a perspectiva da poluição, que é a perspectiva da questão econômica, qual o tempo que a gente passa no transporte, no deslocamento do IV, seja ele no carro individual ou seja ele no transporte coletivo, até porque a gente não tem essas vias exclusivas, a gente começa a demorar por demais, e quando a gente tem essas vias exclusivas e o transporte coletivo consegue escoar, então você tem um deslocamento entre 2 pontos mais rápido, você tem uma satisfação no seu cliente, que é o passageiro melhor, ele fala melhor do seu transporte. Então, veja, é uma relação que você ganha. Você reduz acidentes, então o custo do Estado na questão do hospital, ele reduz. E aí, nesses acidentes, você ainda tem a perspectiva de pegar um cidadão, um trabalhador, um jovem, leva ele para a aposentadoria, que você tem agora um custo ao longo da vida de alguém que poderia estar produzindo. Então, o transporte não é só o IV, tem uma cadeia de ações que a gente, enquanto cidadão, precisa entrar nesse debate e mostrar em números que um investimento no transporte coletivo é alternativa. O deslocamento em pequenos trajetos, como sair de casa, ir na padaria, sair de casa, ir numa farmácia, até porque farmácia a gente tem agora tem mais farmácia do que unidade habitacional, né? Então, esse deslocamento a gente tem que incentivar para que a gente possa fazer a pé, que a gente possa fazer de bicicleta. E aí eu queria trazer um outro debate também, outra reflexão. Veja, nós temos as ciclofaixas, ciclovias para turismo. A gente tem feriados e a gente tem no domingo, mas não tem para o trabalhador.
Então, o trabalhador precisa desse deslocamento. Mas aí tem tá uma certo? questão, presidente, que eu gostaria de pontuar com o senhor. Teve um dia que nós estávamos aqui na Rádio Jornal, que era um dia feriado no Recife. Se não me engano, o dia da padroeira, Nossa Senhora do Carmo. E aí a prefeitura fez aquela blindagem, a faixa, né, com os cones, montou a ciclofaixa para o ciclista. Um transtorno danado. A gente aqui pela manhã falando, porque no geral as pessoas estavam trabalhando naquele dia. Então, como comportar tudo isso? A ideia é ótima, estimular essas pessoas a usarem, terem a bicicleta, por exemplo, como esse meio de deslocamento. Mas como comportar tudo isso na cidade que está em movimento, está trabalhando, está num dia de rotina normal? Mas veja, aquele trabalhador que ele precisa se deslocar, por que a gente não vai criar alternativa segura para que ele possa fazer esse deslocamento de bicicleta? Até porque o percentual que a gente tem do deslocamento a pé é extremamente alto. Então a gente tirar esse cidadão que está fazendo deslocamento a pé para fazer na bicicleta de forma segura, talvez também seja uma alternativa para ele e para a cidade. E porque hoje a gente tem exclusivamente no domingo e nos feriados, com toda a segurança, com todo o aparato, mas a gente não tem de segunda a sexta. Por exemplo, na Agamenon a gente tem, na Mascarenhas de Moraes a gente já tem, mas a gente não tem essa segurança. Então a gente precisa ter um olhar para essa segurança, para o cidadão, que é um trabalhador, que às vezes utiliza esse meio de transporte, mas não é tão seguro, porque o Estado não tem essa intervenção de promover essa segurança ao cidadão. Bom, é um tema certamente, professor Ivan, que vai estar na eleição do ano que vem, a eleição que cada vez está mais antecipada. E aí, mais uma vez, os candidatos ao governo do Estado vão ser questionados. Como o senhor, como a senhora, pretende se relacionar com os municípios, em especial aqueles da região metropolitana, para fazer o debate, para interligar ações, para desenvolver estratégias. Se o senhor pudesse dar um conselho, agora vem aquela pergunta de milhão, a hora do ouro, sabe? Se pudesse dar um conselho a essas pessoas, esses senhores e essas senhoras que estão pensando em concorrer ao governo do Estado em 26, pensando em região metropolitana e a mobilidade, o que o senhor falaria para essas pessoas? Primeiro é ter cuidado com o discurso fácil, né? A gente tem que procurar fazer a discussão, primeiro de forma mais sistêmica, entendendo, como o presidente Adriano falou, né, que são vários fatores. Aquele fator econômico que você falou, Adriano, eu tenho um exemplo que eu vivenciei, porque eu tive a oportunidade de perguntar. Quando chegou a fábrica de automóveis em Goiânia, havia uma expectativa houve até um aumento do valor do imóvel naquelas cidades da área norte da região metropolitana, imaginando que fosse ser atrativo para aquela quantidade de trabalhadores, que veio muita gente de fora, inclusive, mas dito por um ex-prefeito de Goiânia, com quem eu conversei, e ele disse que 80%, dito pela fábrica, pela gestão da fábrica, 80% do seu nível gerencial, de diretores, de trabalhadores, foram morar em João Pessoa, porque é mais tranquilo sair de João Pessoa para Goiânia do que de Paulista para Goiânia. O tempo é muito menor, é menos estressante. Então, é preciso ter, primeiro, para os candidatos, né, entender que existem legislações, obrigações e omissões que eles não podem pactuar com isso. A questão do transporte, ela tem um nexo causal que para mim é essencial nisso tudo. O transporte coletivo ele tem que ser priorizado. Muita gente busca a bicicleta, muita gente anda a pé porque não tem condição de pagar. O transporte é de má qualidade porque também a remuneração dos operadores não é suficiente, né? Às vezes fica aquela... eu finjo que pago e eu finjo que jogo, né? Então, essa situação precisa ser enfrentada com responsabilidade. Por exemplo, se fosse gestor estadual, manteria o subsídio? Sim, mas também talvez até aumentando, mas buscando ver todas as fragilidades de gestão. Eu falei aqui, né? O grau de fragilidade que existe no sistema de transporte com relação a passageiros pagantes é conta de padaria. Quanto mais pessoas pagarem, menor é o valor. Então, se cada vez menos pessoas estão pagando, seja por
falta de fiscalização, estações de BRT abertas, né? Já vi situações de pessoas quererem pagar e não ter como pagar. Nossa. Né? Então, isso a gente parece até que está nadando em dinheiro numa situação que a gente sabe que não é, que o sistema está ruim, que as pessoas buscam alternativas no automóvel porque o transporte é de má qualidade, porque não tem segurança. Então, isso precisa ser enfrentado. Isso precisa ser discutido de forma sistêmica, como eu falei, para poder entender que transporte, trânsito, planejamento urbano e outras áreas públicas, né, outras políticas públicas que se relacionam com a questão da mobilidade precisam ser melhor construídas para poder fazer com que a população consiga se deslocar de uma melhor forma. Quem sabe para antes de 26, então, talvez uma análise detalhada de tudo isso. Eu não estou falando que o governo não trabalha, mas quem sabe estamos aqui dando uma dica, uma sugestão. Seria o papel do plano de mobilidade, justamente. Pensar a cidade de hoje até um horizonte de 10 anos. Bom. Mas quantas cidades estão com plano de mobilidade? Bom, aproveitando ainda, professor, antes do intervalo, rapidamente, desses 25% das cidades pernambucanas que estão dentro dessa municipalização, são 46 municípios. Recife está dentro? Recife está. Recife está, Olinda está, região metropolitana? Região metropolitana, o último município foi São Lourenço, no mês passado. Muito bem. E também dizer ao nosso ouvinte, nós vamos para esse intervalo, mas antes destacar você que nós convidamos o Consórcio Grande Recife para participar da conversa, para participar do nosso programa, mas não foi possível hoje. Nós vamos certamente ampliar ainda mais esse assunto. Voltamos já. Voltamos com o debate já para fazer as despedidas, já para agradecer. E eu quero aproveitar, inclusive agradecer a todos que participaram, todos os ouvintes. Impossível atender a todos. Obrigada pela sintonia, pelas reflexões aqui com a gente no WhatsApp, todas lidas. O seu Everaldo Leite é de Caruaru, mas conhece aqui a região metropolitana. Ele diz assim, tô com 66 anos, ninguém nunca mudou essa situação. Meia, ninguém nunca mudou. Ele não está muito confiante de que algo vai mudar, viu, Adriano Lucena, presidente do CREA? Para esse ouvinte, para quem está nos acompanhando e acha que vai ser assim a vida toda, o que você diria? Muito obrigada, até a próxima. Então, boa notícia para ele não. Eu acho que no ritmo que vai, se a gente não modificar, ele vai ter problema em Caruaru, em Petrolina, em Arco Verde, em Serra Talhada. Ou a gente faz os investimentos que são necessários, com pessoas, com tecnologia, ou a gente vai, infelizmente, viver o caos que a gente vive na região metropolitana do Recife e em outras cidades. Caruaru é praticamente uma região metropolitana ali. Petrolina também já aglomera ali e a relação de dois estados ali, né? Pernambuco, Bahia, enfim. Mas agradecer mais uma vez, Natália, agradecer aqui a convivência aqui com nossos amigos aqui, Leonardo e Ivan, e deixar o CREA sempre à disposição para que a gente possa tratar bons temas em busca de soluções para o estado de Pernambuco. Eu acredito que a gente pode melhorar e é possível. É isso. Com investimento e a população também fazendo a cobrança. É muito importante isso. Você está atento ao que está acontecendo na sua cidade. Agradecer também ao professor Leonardo Meira, engenheiro, professor da Federal, FPE, especialista em transporte. Obrigada, até mais. Obrigado, Natália. Obrigado ao ouvinte que participou. Obrigado, Adriano. Obrigado, Ivan. Bom dia a todos. Ótimo dia. Professor Ivan Cunha, engenheiro civil, especialista em mobilidade urbana, presidente do Instituto de Trânsito e Mobilidade Sustentável. Vamos avançar naquilo que é possível e fazer acontecer, não é? Obrigada. Exatamente. O transporte é essencial, né? Vamos tratá-lo como essencial. E, mais uma vez, agradecer, Natália, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto tanto. E muito bom ver o CREA aqui, porque sim, mobilidade é assunto de engenharia, sim. E a universidade, que também é importante participar desse debate, participar com os excelentes profissionais que tem lá e juntos tentarmos construir ou apontar soluções e questionamentos para que a gente possa melhorar a mobilidade nas cidades, no estado e no Brasil. É isso, precisamos avançar e conversas como essa servem para isso, debates como esse servem para isso. O nosso programa fica lá no YouTube da Rádio Jornal, de JC Play, no site da Rádio Jornal também, na aba de podcast. Para você, até amanhã. Sugestão.